Sob pressão. Sob pressão, hein, Má? A gente decidiu começar um pouquinho diferente hoje, gente. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E hoje a gente vai falar sobre pressão. Essa coisa de ficar under pressure, né, Má? Under pressure. E aí? Quem nunca, né? Quem nunca? Final de ano, gente. Estamos inaugurando o mês do cansaço. Esse que eu tô chamando novembro, é o mês do cansaço. Sim. Porque o que eu mais escuto das pessoas quando tu pergunta como é que tu tá te sentindo? Cansado. E esse cansaço tem a ver com o excesso de tudo que foi esse ano para nós, né? Eu sei que recém tá começando novembro, mas para quem já tá cansado, o penúltimo mês já é um peso, né, Má? A gente tem esse hábito de viver em ciclos, né? Uhum. Então, os ciclos são uma coisa boa, né? Porque dá uma oportunidade de renovação, né? Ok, né? Começamos de novo, né? Com vida nova, com fôlego novo. Então, seja o início da semana, o começo do mês, o começo do ano, né? O aniversário. Os ciclos nos renovam. Mas o efeito colateral é quando a gente está chegando no final do ciclo, a pressão por todas as expectativas, todas as metas, né, tudo que a gente tinha se proposto a fazer e o ciclo está acabando, começa a ser maior. Exatamente. Então, esse mês a gente está numa pressão muito maior, porque o ciclo está se encerrando. A portinha, como é que era o nome da emoção aquela, Amado? Que vão fechar seus portões? Os portões estão se fechando. Exato, que a gente falou da recessão emocional, a gente falou sobre isso, né? Então, está se fechando os portões. Eu tenho falado com clientes que estão em semanas já de planejamento estratégico ou de fechamento de balanço. Tem empresas que estão desenhando isso para o ano que vem já. Então, já está se fechando a portinha do que 2023 deixou para as empresas. E já está se começando a abrir a portinha do que vai ser para 2024, né, Má? E como todo ciclo mais de longo prazo, né? Porque uma coisa é uma semana depois da outra. Outra coisa é um mês depois do outro. Agora, um ano depois do ano, de outro, né? Um ano, na conjuntura atual, já começa a ser alguma coisa de longo prazo. Empresas que planejam com um horizonte de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, maior longo prazo ainda. E quanto maior o prazo, maior a incerteza. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma pressão pelo ciclo que se encerra e uma incerteza com relação a como será o próximo ciclo. E isso pode ser, assim, ameaçador, né? Porque a nossa tendência natural é enxergar o copo meio cheio. É prever, né, como é que será que vai? Então, na dúvida, a gente tem a tendência de olhar a coisa com olhos mais cinzas, né? Me lembrei do nosso podcast exatamente por essa época, ano passado, a gente já estava planejando o podcast de emoções de final de ano, lembra, que nós fizemos em dezembro do ano passado. E a gente já falava da sensação de euforia pelas festas. E janeiro, a gente lembra o que não deu certo, a gente cai na real e começa um novo ciclo. Eu diria que novembro, na antecâmara das festas de final de ano, é uma sensação de ter que dar conta de tudo. E é por isso que eu tô aberta aqui a página da Síndrome de Burnout, mano. Então, eu abri a página do Ministério da Saúde aqui do Brasil, tá? Sobre o que vem a ser a síndrome de burnout e alguns sinais de alerta para isso, tá? Então, vamos lá. Principais sintomas que você pode indicar que você tem síndrome de burnout. Primeiro que vamos entender que síndrome de burnout não vai estar dentro daquelas classificações de doenças clássicas, né? Ela não tem, que eu saiba, ela não tem um CID. Não sei se ela chega a ter um CID, até vou perguntar aqui daqui a pouco pro Google. Porque o nome acaba sendo síndrome, porque ela combina diversos sintomas que vão se configurando como excesso de trabalho, né? O que acaba sendo exaustão pelo excesso de trabalho. E olha só, então tem o cansaço físico e mental,
Então, que a gente está falando aqui o mês do cansaço, o burnout se caracteriza por esse cansaço, tanto físico como mental. Dor de cabeça, ó, o físico aqui mais forte, né? Insônia, alterações no apetite. No cognitivo, dificuldade de concentração. Sentimento de fracasso ou insegurança. Negatividade ou derrota, desesperança. Então, é aquela sensação de não aguento. Não aguento mais, né? Tá demais da conta essa vida que eu tô levando. Claro que vão ter associados aí pessoas que vão ter mais um sentimento de não consigo e, portanto, mais depressiva, essa percepção da realidade. E vai ter o povo ansioso, que não sabe para que lado que corre primeiro para dar conta do recado. E é interessante, né, a gente avaliar o grau com que a gente está apresentando esses sintomas, né? Porque muita gente que está ouvindo a gente pode falar, tá, isso para mim chama segunda-feira, né? Não aguento mais, estou cansado, etc. Isso é o dia a dia, né? Mas para chegar no nível do burnout, né, a intensidade ela é muito grande. Eu não consigo pensar mesmo. Uma coisa, não quero pensar agora, estou cansado de pensar, mas vamos lá, vai. Não é possível pensar. Eu não consigo me concentrar. É uma coisa que nem você, fazendo um esforço sobre-humano, você encontra forças, né? Então, quanto mais próximo está chegando desse limite, maior o risco de você, de fato, estar se abraçando, né, numa síndrome como essa do burnout. Porque alguém pode estar falando, mas isso esse pessoal é assim, a vida é assim mesmo, né? Bola para frente. Não, muito pesado. Não deixem de lado. E o que é mais perigoso, eu acho, né, Ali, é que é uma síndrome silenciosa, né? Diferente de outras doenças, que fica exposta ou fica evidentemente aparente, né, a dificuldade que a pessoa está passando, essa síndrome ela é silenciosa. Uma pessoa do teu lado pode estar assim e você pode não estar percebendo. Exato, exatamente. Aqui tem uma terceira característica dela que eu acho que é legal da gente explicar ainda, que a síndrome de burnout teve diferentes autores pesquisando, tem alguns testes para medir burnout, tá? É muito famoso um teste chamado ISB, que dá avaliação de síndrome de burnout, que foi feito por uma pesquisadora já falecida. Quando a gente estava pesquisando esse teste, se não me engano, ela morreu no período ali da pandemia. Não sei se é decorrente do Covid, acredito que não, mas a doutora Maria Tereza Pereira, já falecida. E ela fez esse teste de inventário de avaliação do síndrome de burnout. É bastante utilizado. Alguns medidores online, se você procurar medidor online síndrome de burnout, você vai achar um teste baseado nessa tríade que a Maria Tereza fez, né? E o que fala, qual é a tríade do burnout? A exaustão emocional, que a gente já falou, a despersonalização, e esse termo é bem pesado na psicologia, por isso que tem muita gente que contesta essa escala, porque despersonalizar eu já não me sinto no corpo que eu habito. Eu já tô olhando pra minha vida como se não fizesse sentido. Não quero mais essa vida, eu me vejo de fora. Um despersonalizar, eu não me sinto mais eu. Eu não me sinto mais eu tô vivendo num corpo que não é meu, é uma coisa meio assim, né? E redução da realização profissional. E aí tem vários nomes, tem uns que chamam também já de cinismo, isso, que é a pessoa olhar para o trabalho e não ver mais nenhum gosto em trabalhar, não ter prazer no trabalho. E, de novo, aqui a gente pode entrar em várias controvérsias. Por exemplo, tem gente que assume que não, trabalho é feito para pagar as contas, tu não tem que tirar prazer do trabalho. Eu sou das que acham que o trabalho tem que fornecer, no mínimo, uma percepção de significado. Uma percepção de que o que eu estou fazendo é útil, me traz alguma coisa para mim, para minha família, eu faço o mundo melhor. Alguma coisa eu tenho que me dizer a respeito do meu trabalho, para que não seja só eu preciso pagar minhas contas. Nossa, que interessante. Olha, eu tenho deparado assim nas pesquisas que eu estou fazendo, né? Muitas vezes, né, com essa característica aí do cinismo, né? Isso tem estado presente em muitos artigos que eu tenho lido.
né? Explica pro pessoal no que tu tá trabalhando na dissertação aí, mas tem povo que não tá sabendo dessa dissertação. Ele tá fazendo um mestrado em psicologia, gente, e tá desenvolvendo uma dissertação sobre... Felicidade. Exatamente. A gente, assim que tu defender, eu acho que em dezembro a gente podia trazer esse tema da felicidade, né? Pode ser. Uma boa ideia aí. É que a questão do trabalho com sentido, né? Ou você, e tem escalas, né, para medição do sentido. O tripé da felicidade, que seria, olha, o que eu faço faz sentido, né? O que eu faço me dá uma satisfação, me dá um bem-estar, né? O que eu faço me motiva, né? É diferente, é desafiador, né? É uma novidade. Mas essa questão do fazer sentido, da produção de sentido, eu acho que tem orbitado assim a minha trajetória profissional nos últimos, sei lá, 5 anos, né? Que essa palavrinha produção de sentido, né, bate a porta. Desde do sense making ali do Carl Weick até esses últimos estudos de felicidade, o como é importante, né, você conseguir estar onde você está, porque eu acho que isso que é o problema, né? Quando você tem essa postura cínica, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? Exatamente. Essa viagem é realmente necessária? Isso. É um sentimento de esgotamento e vazio. Eu me lembro do burnout físico. Uma vez, gente, eu e o Marcelo, a gente estava fazendo uma certificação em TS automotiva há muito tempo atrás. Quem é da área de certificações e tudo mais, qualidade, vai entender o que a gente está falando. E isso foi lá em São Bernardo do Campo. Em Diadema. Era Diadema? Eu sempre guardei como São Bernardo, Diadema já lá. Vizinho. E aí, eu me lembro que eu fiquei todo dia separando procedimentos que era para uma auditoria. Exatamente o que eu fiz, eu não lembro. Eu sei que eu fiquei muito empenhada e fiquei sentada por muitas horas fazendo esse trabalho. E aí, quando chegou no final do dia, estávamos eu, o Marcelo e o segurança da empresa, e eu tive um acesso de riso quando eu enxerguei ele. Um acesso de riso. E aí, assim que ele chegou mais perto, veio um acesso de choro. E na sequência, o acesso de choro, veio aquela sensação de espelho. Eu não sei se eu consigo mover minhas pernas. Sim. Eu tava tendo um colapso, estressada. Muito perto do burnout. Eu estava perto do burnout. E aí que eu quero dizer algumas diferenças para nós, porque nós trouxemos vários livros aqui para a gente tentar dar o remédio para isso, explicar um pouco por que isso acontece e trazer o remédio para isso. Mas eu queria fazer 2 diferenciações. Então, diferença entre estresse e burnout e diferença entre ansiedade e burnout. Então, vamos separar para a gente poder saber o que podemos estar mais perto vale aqui. Vale a pena, porque a gente fala tanto em burnout, né? Mas as pessoas não têm noção do que é a encrenca do burnout. Né? Então vamos lá, estresse, esgotamento pessoal. Eu tô pegando aqui do Cielo, tá? Algumas coisas que eu peguei da internet para separar. Mas a gente aproveita em cima disso. Então, estresse, esgotamento pessoal, interfere na vida do indivíduo, não necessariamente na relação com o trabalho. Então, o estresse pode ser de várias coisas. Inclusive, você pode estar estressado porque você está fazendo várias coisas no teu dia. Por exemplo, no final de semestre, estudantes podem estar estressados, né? Não necessariamente tem a ver com a natureza do teu trabalho. É um excesso de estímulos que você não está conseguindo lidar, né? Eu acho que sempre que você tem um estresse, né? Você tem alguma força, né, alguma pressão que está agindo sobre você que excede a sua capacidade de adaptação. Isso aí, né? Perfeito. Então, e eu estou me apoiando aqui na física, tá? Então, por exemplo, quando você tem uma deformação elástica, alguma coisa aconteceu, mas tudo bem, eu consigo me adaptar. Por exemplo, estamos fazendo uma reforma lá nos escritórios. Isso faz com que a gente não tenha momentaneamente acesso à internet de alta velocidade. Isso estressa. Isso estressa, porque a gente está fazendo uma reunião, a reunião perde a qualidade, mas eu consigo me adaptar. A gente consegue fazer um roteamento pelo celular e a gente consegue, né, restabelecer uma conexão de qualidade, a gente consegue conduzir, né, a reunião, o evento online, né, por meio desse
desse artifício. Estou dando um exemplo de hardware aqui, tá? Mas estresse, incomoda. Me traz um incômodo, mas eu consigo me adaptar. Então, é uma mudança que eu tenho condição de me adaptar. Agora, pode haver coisas que eu não tenho tanta condição assim de me adaptar, né? Sei lá, uma agenda que não consegue ser conciliada, uma demanda que não foi atendida, um conflito que eu não consigo resolver. Então, vem um estressor, vem uma força que está me tirando da minha zona de estabilidade, da minha zona de conforto, e eu percebo que eu não tenho as condições, os recursos, a autonomia para conseguir resolver aquilo, me adaptar àquilo ou conciliar aquilo de uma forma que eu considere adequada. Pronto, aí já começou a me estressar. Legal. Tem até aquelas escalas, né, de eventos estressores, lembra delas? Eu lembro. Né? Eu tô com um livro na cabeça que vai ficar para o pessoal O botar livro depois. do estresse. O livro do estresse. É uma bíbliazinha, a gente usou há muitos anos atrás. E essas escalas de estresse são bem antigas, é lá da década de 80, né? Sim. Que a pessoa coloca assim, nos últimos 6 meses ou um ano, não lembro qual que era o horizonte. Quantos desses eventos ocorreram na sua vida? Um casamento, um nascimento, uma morte, uma mudança, uma dívida, uma mudança de endereço, um divórcio, a doença de um ente querido, emprego novo, demissão, mudanças. E mudanças. Mudanças para bem e para mal. E veja que interessante, né? Vai naquele conceito que o Marcelo trouxe no começo. Excede a minha capacidade de adaptação. Isso. E não é à toa que o primeiro gráfico de estresse é conhecido como Síndrome Geral de Adaptação. É um desenho das etapas do estresse que foi feito pelo Hanseli. Se você procurar na internet, aí você vai encontrar. Então, de fato, tem um componente aí ligado à adaptabilidade. Adorei. Sim. A gente lembrar disso. E quanto maior a sua resiliência, né, maior essa sua capacidade de suportar, né, um estresse e voltar à condição normal. Porque quando você consegue se adaptar, mas você, absorvi e voltei. Absorvi e voltei. E quanto mais resiliente você é, mais você consegue absorver. Mais você consegue lidar, mais pratinhos, né, você consegue equilibrar. Por isso que é importante a gente fala desenvolver a resiliência. Desenvolver a resiliência é você conseguir equilibrar mais pratinhos, né, e absorver mais riscos, né, de quedas de pratinhos simultaneamente. Uma pessoa com baixa resiliência, o primeiro pratinho que quebra já me, né, eu já me desestabilizo e já me prostro e já não tenho mais a capacidade de resposta. Uma pessoa resiliente, ela consegue aguentar mais baques, né, e voltar à sua condição, né, de plena capacidade de resposta, né, mais rapidamente, digamos assim. Mas é por isso que a gente vai chamar essa capacidade de resposta ou essas estratégias para responder bem de enfrentamento. Sim. Então, tem pessoas que é o coping, né, que é o coping em inglês. Então, quando a gente tem uma estrutura de base familiar, exercício físico, uma boa alimentação, um bom sono, você cria estruturas de enfrentamento das situações de estresse. Se você não está com uma boa estrutura de enfrentamento para o teu estresse, você vai chegar no burnout. Então, o burnout é esse excesso de tudo em que eu já não tenho mais recursos para lidar com a realidade. E nunca é demais você acumular recursos, né? Você vê, uma carta de crédito, né, para o corpo. Eu lembrei de uma passagem bíblica, né? Orai e vigiai, né? Porque você nunca sabe, né, quem é que vai chegar, em que momento que vai chegar, né? O que vai demandar de ti. Então você tem que estar pronto, né? Tá tudo bem, né? Ok, então siga investindo em saúde física, saúde mental, boa alimentação, construção de relações, né? A gente tem que aproveitar o período de bonança para justamente
construir essa fortaleza, construir essa capacidade de enfrentamento. E quando a gente está sob pressão, e aí me veio também esse termo para o nosso episódio de sob pressão, porque agora a gente está com uma filha fazendo Enem, estamos no meio dos finais de semana do Enem, já foi o primeiro, vai o próximo agora, então de fato tem muita gente sob pressão nesse momento. Infelizmente, a gente viu os atrasados do Enem, que coisa triste, meu Deus do céu. Então, eu vi alguns jovens ali se desesperando. A gente fica se perguntando, né, mas por quê? Mas por que que não se programou? Mas por que que não planejou o tempo, sei lá, do ônibus, do Uber, da carona? O que fez esse jovem não conseguir chegar ali? Teve gente que foi questão de minutos, gente, assim, ó. Minuto, né? Teve uma ali que a gente viu que foi questão de minuto. Ela chegou e a porta fechou. Nossa, isso deve ser, assim, um trauma pro resto da vida, né? Tu perder um ano da tua vida por um minuto isso que você não se programou. Então, essa pressão é gigantesca. Espero que esses jovens aí que não conseguiram não desistam. É um pedido assim que eu faço ao universo, para que eles acumulem forças e entendam que é uma possibilidade de se reorganizar, de se compreender. Encontrem outras portas de entrada, né? E mais, já é sinal, se a pessoa perdeu aquele minuto, que ela cruzou a linha do limite em alguma coisa na vida dela. Ou ela não conseguiu um relacionamento legal para lhe ajudar a chegar na hora certa, ou ela não tá equilibrando o sono dela, ou ela não tá tendo uma boa rotina de estudos porque ela ficou estudando até mais tarde, ou e aí ela já está exausta, e aí ela abre, como o caso do menino que abriu o arquivo errado e foi para o lugar do ano passado do Enem, não desse ano. Enfim, então, o excesso de pressão te faz fazer bobagem. Você não conseguir criar condições de se reorganizar, de criar um enfrentamento saudável, vai te fazer escorregar nessas bobices que vão gerar muito desgaste na vida. É exatamente o que tu estava falando, né? O estresse, ele tira a tua capacidade de pensar, tira a tua cognição. E aí o custo vem nisso. Vem você cair num golpe, por exemplo. Me lembro uma vez que eu estava super estressada, eu acho que foi ano passado. Eu estava terminando uma etapa de avaliações e de muitos treinamentos. Era por essa época até, eu me lembro. E eu estava clicando porque a gente estava já querendo ficar num final de semana num hotel para relaxar, para poder se sentir menos estressada, né? E daí eu me lembro que eu tinha pedido num hotel que a gente gostou desse local em Gramado, para quando tivesse um quarto para 3 pessoas, que nos avisasse que a gente gostaria de levar a filha. Pois bem, daí me mandam uma página que era um clone, na verdade era uma letra diferente, depois que eu fui ver. Mandou que sim, já tinha esses 3 lugares e que estavam com uma reserva, inclusive com uma promoção, tipo assim, paga um dia, leva 2, alguma coisa aqui. E eu não cliquei, isso que foi o mais maluco, porque eu sempre soube que a gente não clica em link em lugar nenhum. Ele me pediu para mandar um print de tela. Pronto. Para confirmar o meu celular, não sei o quê. Eu sei lá o que ele conseguiu pegar. Ele pegou a tua imagem. Ou o meu código. Não, ele pegou a tua imagem. Ele manipulou a tua câmera e pegou a tua imagem. Eu só sei que a criatura entrou no meu Instagram, começou a pedir pix pros amigos. Gente, a gente nunca pede pix pros amigos, tá? Se por acaso alguém um dia cair na... E impressionante, assim. E foi um movimento porque eu estava cansada e eu estava tucanada, como a gente diz aqui, com 500 decisões pequenas para fazer, e eu fiz uma bobagem dessa. Sim. Então, o custo do estresse é muito grande, sim, né? Mesmo que você não vá a burnout, você permanecer muito tempo nessa zona de esgotamento. Aí tem uma diferença que só para a gente poder chegar nos livros. Que era da ansiedade. Entre ansiedade e burnout, né? Inclusive, até que tem uma matéria aqui da Você Abriu SA. Depois eu mando para as gurias poderem colocar aqui porque eu achei bem legal essa matéria. E ela faz um tempinho já, ela é metade do ano passado, né? Mas ela era para diferenciar estresse, ansiedade, burnout e depressão, né? Então, essa matéria achei bacana que já traz todos eles. Então, pra gente... Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros. Exatamente. Se a gente escapa de um, né? Como é que entra no outro? Quando vier uma nova ninhada de gatos, a gente pode usar esses nomes.
os gatinhos. Exatamente, Que né? aí cada um já é um antídoto. Cada um é de um jeito, né? Coitado dos gatos lá. Não, mas aí fica um antídoto, fica uma brincadeira pra gente se lembrar de nunca cair nessa. Nunca dê. E aí, assim, então a ansiedade. A ansiedade é uma coisa normal, todo corpo pode ter ansiedade, tá? E tem gente que vai chamar a ansiedade de estado emocional, tem gente que vai entender a ansiedade como uma emoção. Me lembrei que o Plutchik, que é um autor que a gente cita muito nos nossos treinamentos, ele via a ansiedade como uma emoção básica, então ele entendia que ela tinha uma relação clara com a nossa adaptabilidade ao ambiente, tanto que ele identificava que ela podia estar presente, inclusive, em bichinhos, né, a mamíferos e animais domésticos. Era no eixo de emoções com relação ao futuro, né? Ou Isso. você vai ficar ansioso, ou você vai ficar tranquilo, relaxado e distraído. Né? E a ansiedade, para o Plutchik, ela começa como um centro de interesse, uma percepção de interesse, então ele faz uma escala de intensidade, né? E ela pode se transformar nessa antecipação. Tanto que tem algumas escalas que vão traduzir como antecipação a ansiedade do Plutchik. Então, a ansiedade é todo um tema. Se a gente pegar dentro da psiquiatria, a gente vai ter os transtornos ansiosos, então são coisas associadas à ansiedade. A gente fez um episódio aqui que foi muito divertido, qual é a sua ansiedade, se você quiser ir assistir mais um. E a gente ainda vai falar muito de ansiedade, porque ela é uma condição da nossa vida moderna, né? Ele começa com uma leve curiosidade, que pode se tornar uma ansiedade, uma antecipação, e pode evoluir para um estado de vigília, que eu brinco que é o estado suricato, né? Aquele bichinho que fica assim... Socorro, né? que eu faço primeiro, tá claro que eu vou. Né? Então, a ansiedade é esse monte de coisa possível. A gente também, às vezes, traduz ela como preocupação. Então, ela é normal com relação a essa coisa que vai logo acontecer e que é importante para mim. Se eu, por exemplo, estou aguardando o resultado de uma prova, eu vou ficar ansiosa, é natural. Se eu estou, se não pensarmos só direto num evento antecipatório, mas, digamos, eu estou numa situação de família e eu estou percebendo que vai acontecer uma coisa ali que eu não vou conseguir lidar. O tal daquela janta com um cheirinho de tensão no ar. Eu vou ficar ansiosa antes, eu vou ficar ansiosa depois, eu posso ter dificuldade de lidar com o emocional que está acontecendo ali, né? Então, a ansiedade é uma condição normal. Quando ela se torna excessiva, quando ela se transforma até mesmo numa obsessão, aí é que vem o toque, o obsessivo compulsivo, quando ela vai se tornar um jeito de pensar sobre o qual eu não consigo domínio e que eu tenho medo de pensar a respeito, inclusive, aí agora ela ficou mais grave, né? Então eu já comecei a ficar obcecada com aquilo. E escapa um pouquinho dessa coisa da pressão. Eu acho que, não sei, vamos ver agora, eu tô jogando uma coisa que me veio agora na cabeça, tá, Má? Mas eu tenho a impressão que estar estressado é um passo diferente de estar ansioso. Porque quando a gente está nessa coisa da pressão, você fica mais confuso do que quando você está ansioso. A ansiedade geralmente tem um núcleo sobre o qual a tua mente está orbitando. Então, tu tá ali, eu pelo menos comparo com a minha ansiedade. Ela acaba tendo, embora sejam muitas possibilidades na tua cabeça, você tem mais ou menos um núcleo central, um tema que tu tá guardando uma resposta, um assunto que tá te ocupando ali, uma preocupação, tanto que ela se aproxima da preocupação. Quando você tá sob pressão, eu penso exatamente nesses meninos aí que perderam o Enem, é uma coisa mais difusa, é uma coisa que é um estado, parece que de perturbação já. Os antigos diziam, fulano estava perturbado, né? Porque você já não consegue mais raciocinar sobre absolutamente nada, não chega a ponto de conseguir se preocupar, sabe? Então, quando a gente fala assim, essa pressão de final de ano, eu acho que já extrapola o estado ansioso. Não sei o que tu pensa. Eu vejo a ansiedade como aquele estado que não sei o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então há ainda uma expectativa, uma esperança de luz no fim do túnel. E a ansiedade, ela se assemelha ao burnout do ponto de vista de roubar a tua capacidade de concentração. Mas como é que ela rouba? Ela leva a uma fuga.
Então, a pessoa que ela está ansiosa, ela desfoca, né? Ela vai para um limbo, né? Ela fica entretida, ela procrastina, né? Uhum. Ela foge de pensar. Agora, o estresse, o leite está derramado. É, né? Quando chegou no estresse, já assim, ó, não tem a menor dúvida que vai dar errado. Já deu. Exatamente. Essa é a diferença da E, ansiedade. e eu quero pegar bem essa parte do julgamento que a gente pode ter sobre a ansiedade, e eu indico aqui esse livro do Alexandre Coimbra Amaral. A gente indica tudo que é livro do Alexandre Coimbra Amaral, porque ele tem uma capacidade de escrita, assim, incrível. Ele vai derramando as palavras no texto, né? Então, aqui nessa primeira parte que eu tô lendo, tá? No capítulo 2 já, a ansiedade é uma emoção, muitas vezes julgada pelos outros. Então, ele vai dizer que ela é uma emoção, tá? E logo em seguida ele comenta aqui o seguinte, ó. Quando ela chega, né, ela é uma emoção, e quando ela chega chegando. Não tem negociação. Não dá para dizer para ansiedade, dá para você não aparecer agora, porque eu tenho que ter tranquilidade? Não dá, né? Uhum. Então, ela não te escuta nesse sentido. Ela chega e te toma. No mundo como o nosso, ela é sempre julgada, como se existisse um mecanismo interno que pudéssemos acessar para evitar que ela acontecesse. E quando a gente julga a ansiedade, piora muito a sua vivência. Exatamente, né? Então, quando a gente espera ser o cara que não sente nada, que tá sempre zen, isso acaba criando um peso maior. E daí eu já faço uma conexão com o que a gente também vem falando há muito tempo aqui, nos próprios treinamentos, do valor da meditação. Eu canso de ver pessoas dizendo: eu adoraria meditar, mas eu não consigo. E aí, Mal, o que tu responde? Tu que não medita, conta pra nós, como é que tu faz a tua meditação? Como é que tu lida com a tua ansiedade? A minha meditação é ativa, né? Eu lido com a minha ansiedade fazendo alguma coisa de bem para mim. E geralmente está envolvido algum tipo de exercício físico. Né? Quando tu vai pra academia, quando eu vou para academia, quando a gente sai para caminhar, né? Porque é aquela sensação, a ansiedade é aquela sensação de você não saber muito bem o que fazer ainda e as coisas não dependerem de você, então alguma coisa precisa acontecer, algum evento externo, alguém precisa decidir alguma coisa, né, que te coloca num ritmo de espera. Essa, para mim, é a pior armadilha de ansiedade. Porque se é uma coisa que depende de ti, tu te acalma, vai lá e faz. Quando não depende de ti, você só tem que esperar, aí é de subir pelas paredes. Então, já que você não vai conseguir subir pelas paredes, já que você não vai conseguir fazer nada produtivo a respeito ou em relação a outra coisa, porque tu está sequestrado, tua tentação está sequestrada, eu vou para o mais operacional dos operacionais. Né? Eu acho que essa tática é muito boa, porque a ansiedade e a sensação de não conseguir dar conta da vida porque é isso que a gente está orbitando aqui em todos os não ter subtipos. autonomia para fazer o que precisa ser feito. Você tem que sair um pouco das armadilhas da tua própria mente. E para mim funciona muito bem fazer alguma coisa manual. Vou lavar uma louça, tá valendo, né? Mas arrumar as coisas, eu sou um pouquinho daquela do toque, né? Eu curto arrumar coisas quando eu tô me sentindo ansiosa. E simplesmente você, por exemplo, se programar, vou esvaziar essa gaveta e vou terminar ela. Já vai dar uma sensação de alívio, já vai dar uma sensação de que você tem controle sobre as coisas. Porque a ansiedade, ela te vem a partir da sensação de não ter controle e aumenta se você é uma pessoa que precisa ter controle das coisas. Então, você adquirir controle sobre uma gaveta, sobre uma mesa de trabalho, sobre a tua caixa de e-mail, qualquer coisa que você possa dominar a partir da organização, para mim funciona pra caramba. E não cair na armadilha do controle de outros. Né? Isso então. Olha, eu vou dar um depoimento aqui, tá? Vamos lá, vamos com calma. Umas 3 semanas atrás, né? Um evento dessa natureza. Um conflito de agenda, né? Então, tinha lá um conflito de agenda entre 2 projetos que eu não consigo resolver. Né?
E eu pedi ajuda a terceiros para resolver esse conflito de agenda. E isso gerou estresse, conversa daqui, conversa de lá, e tenta negociar daqui, tenta negociar de lá, troca aqui, troca aqui, troca aqui. Eu acho que eu fiquei assim umas 2 semanas ansioso, incomodado que tinha uma coisa ali. Desconfortável, que havia um problema que eu não conseguia resolver, e isso tirou minha atenção, isso tomou meu tempo, etc, etc. Cheguei numa solução, né? E a solução envolvia uma perda, né? Não dá para ficar, não ia ter uma relação ganha-ganha, não ia dar para contentar todas as partes. Então, ok, eu abri mão, né, de uma coisa, cheguei lá e falei, olha, tá, a solução é essa. Ah, não precisa mais. Tá tudo certo do jeito que estava. E isso me tomou 2 semanas de estresse. 2 semanas de preocupação. E aqui tu tá trazendo uma coisa que tem aparecido muito nos treinamentos. E nesse sentido, eu acho que, parêntese, né? Nós somos muito mal acostumados na Conexão IE, né? Porque nós temos mais ou menos um bom domínio sobre a própria agenda. Sim, é o mínimo. A maior parte das pessoas que a gente trabalha elas não têm esse domínio todo da agenda. A agenda delas pertence também a outras pessoas que vão usando da própria agenda delas. Que foi esse caso. Eu cedi a minha agenda, a agenda não era minha. Né? Outras pessoas estavam administrando a minha agenda. Isso. E isso causa muito estresse, porque você depende de outros para fazer o teu trabalho. E aqui a gente bota um elemento que coloca pressão na nossa vida, que é isso, né? É a gente não poder controlar tudo que nos acontece. Sim, porque para nós aqui o tempo é o nosso recurso mais escasso. Então, tudo que envolve tempo, agenda, dedicação, translado, é isso que nos estressa. Nós aqui. Nós dois, né? Com certeza. Tá, então aí pensando um pouquinho nessa coisa do porquê que a gente se estressa e de como é que a gente lida com a pressão, eu acredito que esse livro já apareceu por aqui, provavelmente num Arena IE mais antigo ele tem aparecido, mas é um dos melhores livros que eu já li. Tá, então, e olha que eu não digo isso para muitos. É O Cérebro de Buda, do Hanson, tá? E isso não é porque eu tenho uma afinidade com as práticas contemplativas e com o próprio budismo, especialmente o budismo da abordagem Zen, né? Como ele é, assim, um primor. Ele é cheio de anotações, esse livro, de como foi para mim um eureka. Aliás, está na hora da gente fazer de novo o evento que a gente fez com ele. O evento se chamava Quando Buda Chegou no RH. Lembra, Mar? Quando o Buda chegou no RH. Não, quando o Buda passou pelo RH. Passou pelo RH, isso aí. E a gente falava sobre essas práticas e sobre o que faz a gente ter tanta dificuldade de lidar com as pressões e, de alguma maneira, ser atraído por elas. Porque é interessante que nós somos também organismos que rejeitam o tédio. Então, o ser humano, ele até prefere, por vezes, a ansiedade do que o tédio. O tédio é o pior de tudo. E tem alguma coisa que acontece nas organizações, aí áreas cross, né, como é a área de gestão de pessoas, ou a área de tecnologia de informações, né, que são áreas que se conectam com diversas outras áreas. Tem uma prática que está instituída nas organizações, né, que é a brincadeira da batata quente. Né? Não sei se você brincava de batata quente quando você era criança. Não, só metaforicamente. Nunca peguei uma batata quente sem jogar. Mas a gente pegava uma bola, pegava alguma coisa, né, que simulava uma batata quente e tinha um tempo, né? E você tinha que entregar a batata quente para alguém, né? A batata quente não podia queimar na tua mão, né? Batata quente, né? E quem é que recebe a batata quente? A TI, né? É o RH, é suprimentos, é o planejamento operacional, né? Todas essas áreas que tem essa... Fazem um intercâmbio. De conciliar diferentes interesses, né? Diferentes agendas, né? Acaba acumulando batatas quentes de outrem, né? Então, o que eu vou fazer com essa batata quente? Tô aqui. E eu acho que essa era a principal mensagem de quando o Buda, né, chegou no RH, né? Tá, peraí, essa batata quente aqui não é minha, né? Eu não vou me queimar, né, com essa batata quente. Eu vou ter que, na verdade, fazer um pirê dessa batata. Eu vou ter que, em vez de propagar, né, uma bola quadrada, a gente tem que acalmar, né, de onde veio essa bola. Eu acho que a gente tem essa função de, em vez de levar adiante, ampliando, né, o dano potencial de uma batata quente organizacional,
a gente tem que aprender a contemporizar, a gente tem que aprender a conciliar, a gente tem que aprender a flexibilizar, né? Calma, né? Então, eu adoro o Zazen, né? Aquela coisa do mestre budista, né? Ou então aquela coisa do sábio japonês, né? Que fica igual a uma montanha, e vem o vento, e vem a chuva, e a montanha fica ali, né? Só Calma, olhando para o que está acontecendo, né? Então... E o fato da gente viver numa realidade completamente impermanente é incompatível com o que o nosso cérebro tenta produzir. Então, o que esse livro traz, e ele explica isso de uma maneira muito primorosa, é que a gente está sempre lutando contra a própria natureza da vida, né? Que é essa mutação constante e que a gente não consegue segurar as coisas. Olha só que interessante esse trecho aqui, ó. Vou ler o trecho aqui na página 47, tá? Tudo muda. Essa é a natureza universal da realidade externa e da experiência interna. Portanto, enquanto vivermos, o nosso equilíbrio está sujeito a perturbações. Para ajudar-nos a sobreviver, o cérebro está sempre lutando para manter os sistemas dinâmicos em ordem, encontrar padrões estáveis no mundo incerto e construir planos permanentes para condições mutantes. Como consequência, ele está o tempo todo perseguindo o momento que acaba de passar, tentando entendê-lo e controlá-lo. É como se vivêssemos à beira do curso de uma queda d'água, sendo atropelados por cada momento, vivido no agora, sempre no limite. E cadê? Passou, não está mais lá. E o cérebro está sempre tentando agarrar o que acabou de passar. Acho lindo isso, porque lindo e desesperador ao mesmo tempo, né? Porque a gente está sempre tentando mapear essa realidade, como ele diz, criar padrões, estabelecer planos, e isso está em movimento. Então, vamos lá, vou tirar um consolo dessa verdade. Se tudo está em movimento, essa coisa que está te preocupando imensamente, essa sensação de uma pressão impossível de ser mantida, esse desespero que te bate, a verdade mesmo é que se você não fizer absolutamente nada, essa condição vai mudar. Então, se tu pensar, por exemplo, naqueles estudantes lá desesperados na frente daquela porta, naquele momento a vida era impossível de ser administrada, né? Porque todos os teus recursos foram para chegar ali e ir fazer aquela prova. Muitos haviam estudado o ano inteiro para chegar naquele momento, e naquele minuto que eles perderam, na verdade um ano contido em um minuto. É uma tragédia para o cérebro absorver isso. É uma tragédia muito grande. Só que se eles conseguirem suportar essa tragédia, daqui 10 anos isso vai virar uma história para ser contada num Natal de família. Sim. Daqui 20 anos vai ser talvez até engraçado de lembrar. O que me dá vontade de fazer, Ali, é estudar de novo, ou ver como Jung pegava isso, porque Jung andou estudando... andou misturando tudo para chegar nisso aí. né? Eu lembrei do I Ching Ele agora. estudava I Ching, ele foi o cara que fez o prefácio do primeiro livro do I Ching, a primeira tradução para o ocidente do I Ching, e ele trabalhou muito, tinha os conceitos de alquimia, né, para trabalhar alquimia da psique. Mas o I Ching, eu me lembrei agora, me veio, né, na cabeça... Na verdade, é o livro das mutações. Né, que Vai, tu gostava de fazer. A gente tem que voltar a brincar de Xing, hein, mano? Temos as runas em casa, tudo. Pessoal, pra quem não sabe, tá? Eu sempre conto em algum Areneiê. Eu e o Marcelo somos casados, tá? Se você acabou de levar um susto, às vezes a gente conta isso. Às vezes, né? Porque tem gente que assiste e diz, nossa, eu não sabia. Eu digo, bom, então eu conto de vez em quando, tá? Que esse cara aqui é casado comigo há quase 22 anos. Vamos fazer 22 ano que vem. E o I Ching, né, é o livro das mutações, que eu acho que isso que é a grande coisa, né? Por exemplo, esses jovens, né, que estão passando, né, pelo esse episódio do Enem. O Enem é um encerramento de ciclo. A pessoa ela está deixando de ser um aprendiz básico e está começando a escolher uma profissão onde ela vai começar a retribuir alguma coisa na sociedade. Ela está começando a desenhar o papel que ela vai ter na sociedade. É uma transição. E como toda transição, né, ela estressa, ela causa... porque
eu perco alguma coisa que eu lutei, né, para me sair bem nessa coisa. Eu lutei para me dar bem nas provas, aprender física, aprender matemática, etc, etc. E agora tudo isso que eu fiz, né, é como se não valesse de nada. Eu vou começar uma jornada tudo de novo. Vou sair da casa dos meus pais, né? Então, a nossa vida ela é cheia de mutações. E por que veio o I Ching, né? Que o I Ching, na verdade, você tem ali as estratégias para lidar com as mutações da vida. Uhum. Então, quando você consulta lá o I Ching como oráculo, né, é uma inspiração de, alguma coisa está acontecendo na minha vida. Né? Quem vai atrás de um oráculo é por causa disso. Uhum. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei muito bem como lidar com isso. Né? Quem sabe você vai por aqui. Então, é isso que a gente precisa aprender. Porque se você acha, né, que vai chegar um dia que você não vai ter mais motivos, né, para ficar estressado, não, quem sabe você chegou no paraíso, né? Porque se você está vivendo nesse planeta que você acordou, fala, tá, qual que é? Então, a grande sacada é a gente aprender a lidar com essas transições, a gente aprender a lidar com esses fatores estressores externos que nos tiram, né, da nossa zona de conforto. E nem sempre é uma coisa ruim, né? Mesmo um desafio bom, né? O nascimento, né? Hoje eu estava tendo aula de Pilates lá e a professora estava, a nossa instrutora de Pilates, ela está grávida e tinha uma aluna grávida também. Eu sei quem é. Tu sabe quem é. Né? Então, nossa, um nascimento é uma coisa boa, porém estressante. Muito, né? muito. Então, as mudanças da nossa vida, sejam elas, né, fatores positivos ou negativos, causam estresse. E tudo é uma questão de como é que você lida com isso. Né? Então, é isso que a gente precisa aprender. Manter a calma. Né? Calma, não vai... Não é a primeira nem a última mudança que você vai passar, né, pela tua vida. E qual é a forma mais produtiva de eu enfrentar, né, fazer um enfrentamento dessa mudança? Então, só o fato da gente parar um pouquinho e deixar de resistir, reclamar, né, jogar batata quente, a gente precisa, e isso que eu acho que é o grande fator do amadurecimento, é você começar a entender que as mudanças fazem parte da vida e que existe um jeito inteligente, né, emocionalmente inteligente de lidar com elas. Legal. Eu pensando aqui no mês do cansaço, tem duas outras coisas, Mar, que eu acho que estão circulando nisso que tu está dizendo. Uma delas é o caos. Vou me explicar. Né? Um abraço para todo o pessoal de TI que nos assiste agora, né, que são os fundadores do caos. Os fundadores do caos. O caos está nos visitando bastante como sociedade. E isso também é algo muito estressante, tanto ou mais como a mudança. Porque as coisas não têm mais uma explicação só. As estruturas que a gente tinha para explicar o mundo não são mais as mesmas. Aquelas respostas que a gente tinha parece que não dão mais conta do recado. E para piorar, se você abrir teu celular e você for para as redes sociais, você vai achar que o mundo enlouqueceu. Né? Porque o excesso de explicações sobre coisas aleatórias que existe é absurdo. É absurdo. Eu lembro quando a gente lançou Conexões Inteligentes, o primeiro foi em 2010, né? Foi, 2010. O livro Conexão. Aliás, gente, o pessoal tá perguntando, me perguntaram, Ali, como é que eu compro o teu livro? Tô devendo ter respostas aqui na internet. Gente, ele não foi pra Amazon, briguem com o Marcelo por causa disso, tá? Que ele não conseguiu. E a gente tá tentando fazer agora, vamos fazer um novo livro. Aguenta aí que vai vir um novo livro. Aguenta que vai vir um novo livro. Daí, nesse novo livro, a gente pretende botar ele na Amazon, vai dar pra comprar, né? Por enquanto, o Conexões Inteligentes fica pra quem, quando fizer treinamento com a Conexões Inteligentes, ele tá na Amazon pelo Kindle. Que se você quiser, é só botar Conexões Inteligentes, Alessandra Gonzaga. Lá na Amazon vai ter uma capinha azul com um dedinho sorrindo assim, o dedinho fazendo sorriso, e ele tá grátis pelo Kindle. Isso. Então é só baixar que tá lá o livro. Quem tem o Kindle Unlimited, ele baixa de graça. Então, mas quando a gente estava fazendo Conexões Inteligentes, eu me lembro que a gente falou sobre isso lá, sobre essa
possibilidade do caos nos visitar a partir da caixinha do Google. Uma coisa assim que eu botei lá. Então, que a gente sempre precisou saber o que botar lá naquela caixinha. Porque... Dá uma palhinha pro pessoal da tua palestra, do Cronos e do Kairos. Kairos. Eu adorei, né? Fizemos essa semana. A gente pode fazer um podcast disso depois, a gente contar. Então tá. Que a gente andou falando essa semana com um cliente muito querido, amigo nosso. Vamos ver se eu consigo escrever a respeito. Tô devendo para escrever sobre isso. Sobre os nossos 2 tempos, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos. Porque o Cronos é esse tempo do relógio que não tem o que fazer, que estressa, porque ele acaba, que é o tempo que aqueles pobres meninos lá perderam ontem no Enem. Eu não vou esquecer daquelas cenas que eu vi, aqueles jovens em desespero por causa de 1 minuto ali, que eu sei que foi mais do que 1 minuto pela desorganização deles, mas não posso deixar de me compadecer, sabe, por aquele momento ali. Então esse é o Cronos, ele é impiedoso, ele vai fechar o relógio, fechou o relógio, não tem o que fazer. Mas existe um tempo Kairos, que aliás é o tempo que resta a eles agora. Como é que eles vão significar, que relação eles vão ter com esses 365 dias ou algo parecido até a próxima oportunidade de fazer o Enem. Como eles vão lidar com esses 365 dias é o Kairos deles, né? E é isso que a gente tem que aprender nas mudanças, né? Não ceder a Cronos e seguir, né? Seguir abraçadinho. E a segunda coisa, além do caos, que eu pensei em a gente abordar, de repente o próximo Enem pode ser sobre o caos, acho que ia ser bem interessante, é a questão do cancelamento e da fúria online, e que estão criando uma pressão muito grande, não só nos jovens, mas também nas empresas, nas equipes de trabalho, porque o que está em jogo com o cancelamento é a própria expressão das pessoas. E o limite do respeito. Então, agora aconteceu essa semana que passou, justamente no colégio da nossa filha aí, um professor que foi afastado por conta de ter se posicionado em sala de aula. Isso já gerou polêmica. Não vamos entrar nessa polêmica, tá? Mas veja, essa já é uma posição que a gente toma aqui no Arenê, de não se posicionar sobre temas que a gente sabe que são explosivos. E que bom que a gente não precisa se posicionar, porque o tema do nosso trabalho, ele tangencia isso tudo. Sim. A gente não precisa, a gente pode falar de conflito sem falar de Israel e Palestina. A gente pode falar de cancelamento sem citar ninguém que foi cancelado. Então, a gente pode tangenciar, observar a margem da estrada, os fenômenos, sem ter que se mergulhar neles. A gente foca o processo, não o escopo do que está sendo discutido. Mas, sem dúvida, essas cercanias todas pressionam muito as pessoas, já que o tema é pressão. Cria uma zona de pressão muito grande. Você consegue. Só assistindo o noticiário de hoje, né, de manhã, já tem assunto suficiente ali para você se estressar consigo mesmo. Né? Brigar com o futuro, ficar desesperançado. Saiu aqui na Rede Poa, eu não lembro exatamente agora o canal aqui, mas é um desses Poa 24 horas, alguma coisa assim dentro do Instagram. Um homem que esfaqueou um vendedor de paçoca. Nossa. E pegaram ele. Eu não sei esse contexto das coisas, mas assim, tu olhas, meu Deus, as pessoas estão enlouquecendo, né? É o mundo cão que a gente falava antigamente, né? O tal do mundo cão. Me lembrei do filme também que tem lembra daquele filme? Chama-se Um Dia de Fúria, não é? Um Dia de Fúria com... Que o cara sai berrando com Michael Douglas, não é? Michael Douglas. Eu sou inviável economicamente. Ele berra na rua, né? E tem muita gente nesse nível de pressão, né? Muito bem, então vamos voltar à luz, até porque faltam 7 minutos. Eu quero falar 2 indicações aqui de livros, tá? Pra gente dar uma aliviada na pressão. Beleza. Então, o primeiro livro para aliviar a pressão, eu diria que também é um dos melhores livros que eu já li, tá com certeza na lista dos 20 mais, tá?
Olha só, a capa parece Seja em monge. branco, ó. É Seja Monge. Ela tem um círculo branco, que é o próprio círculo da completude, né? Para quem trabalha com a filosofia Zen, esse círculo aqui é um símbolo já também. E o que me fez comprar esse livro, eu estava indo para São Paulo para uma gravação da Croton. Uhum. E eu passei por ele, achei bonita a capa. Uhum. Bacana esse branco todo, né? E aí, virei, tinha uma mandala atrás. Uhum. E diz assim: o próximo Buda será um coletivo do famoso Thich Nhat Hanh. Esse cara aqui é muito famoso, tá? Ele é um monge. Uhum. O próximo Buda será um coletivo. E eu achei fantástico, porque a gente estava falando sobre o poder do coletivo, sobre nós sermos parte de uma coisa coletiva, né? E, enfim, esse livro, ele é escrito com uma gentileza pelo Satyanata, que é esse monge brasileiro. Ele sozinho já é um presente para tua pressão, tá? Se tu não quiser mais fazer nada, vai de atrás. Uhum. Porque é um livro maravilhoso. Eu fui lendo devagarzinho, assim, tu tem que ler um capítulo por vez. Cada capítulo traz uma possibilidade de meditação. Mas o mais bonito não é isso. É a forma como ele vai explicando a experiência humana e a própria mente humana. Então é muito bonito. Aliás, vou seguir lendo, porque parei quase no fim, ele não terminei. Uhum. E esse aqui é um livro que é uma lembrança do trabalho que a gente veio fazendo. Eu peguei ele porque ele fala dos 3 grandes ambientes para a gente trabalhar a nossa evolução emocional e o nosso desenvolvimento. O ambiente do foco pessoal, o ambiente da sintonização com as outras pessoas. Então, se você está se sentindo, por exemplo, muito ansioso ou muito deprimido, talvez também você não esteja conseguindo refazer, trocar, mudar a tua própria emoção. E isso pode ser nos teus relacionamentos. Que é legal, né? Que é do Daniel Goleman com o Peter Senge, né? Que é o cara do Dança das Mudanças e a Quinta Disciplina. Exatamente. As mudanças, né? As mudanças. Então, o Goleman fala do foco intra e interpessoal, e o terceiro foco, quem fala é o Peter Senge, quando ele fala em abordagem sistêmica, tá? Então, o foco triplo é bem legal também. Pronto, Mar, eu tô satisfeita, a gente filosofou. Isso que nem fumamos, né? Imagina se a gente fumasse aqui, o que ia acontecer nesse podcast se a gente inventasse. A gente só respira fundo. O ar mesmo, o oxigênio. Mais alguma coisa que te vem à cabeça sobre pressão, Mar? O que te vem aí? Só para te trazer um encerramento pro pessoal. Terminar com a própria letra, né? Do Under Pressure, né? Que o antídoto é love, né? Então, que legal. Né? Então, deixa eu pegar ela aqui, que então. É você sentir essa compaixão. Eu acho assim, o Under Pressure é a versão rock and roll, né, do All You Need Is Love dos Beatles, né? Porque as duas músicas têm a mesma mensagem, né? Só que interessante que no Queen, né, ele fala, por que a gente não pode se amar? Né? E os dos Beatles, né, fala, tudo que você precisa é amor, né, amar e ser amado. Por que a gente não pode se dar mais uma chance? Por que a gente não pode dar ao amor mais uma chance? É uma autocompaixão, né, a música do Queen. E a música dos Beatles, lá, All You Need Is Love, né, é a compaixão, é o amor. Então, calma. Né? E eu recomendo, gente... Desculpa, essa é a mensagem final. Não, lindo. Eu ia comentar entra no Google, escreve o Under Pressure, vai aparecer lá onde procurar nas letras, vai ter o nosso vagalume aqui que põe as traduções. Mas procura o vídeo do clipe que eles fizeram nessa época para o Under Pressure. Porque esse vídeo, ele fala exatamente da pressão da humanidade. Uhum. Ele vai trazendo imagens de guerra, imagens de conflitos, e ele traz isso, o quanto nós estamos sob pressão. A pressão acaba com as famílias, né? As pessoas vão parar nas ruas. As pessoas surtam, as pessoas brigam umas com as outras. É uma letra que vale a pena você, se você não entende inglês, né, ver a tradução e refletir sobre ela. Isso aí, então, muito linda. Under Pressure e All You Need Is Love, né, dos Beatles. Né? É a mesma mensagem.
Dani, muito semelhante. Muito né? bom. Então tá, pessoal, todos nós precisamos de amor, pensando nisso e refletindo. Até o próximo Areneie. Isso aí, até lá.